Olá, graça e paz. É bom ter você conosco mais uma vez para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, o Deus esquecido, a centralidade do Espírito Santo na vida cristã. Eu tenho sido muito abençoado, muito encorajado, edificado, aprendendo bastante aqui com essas aulas, e eu espero realmente que você também, que nos assiste, possa estar nessa mesma jornada de crescimento, de aprendizado, e que o Espírito Santo continue a boa obra que ele já começou na nossa vida. Que assim seja. Vamos começar então essa aula de hoje. Eu quero relembrar para você onde estamos. Chegamos já à quarta aula e hoje a nossa aula é a necessidade do Espírito Santo na vida cristã. Passamos pela primeira aula. Essas três primeiras aulas foram mais com cunho teológico. Quem é o Espírito Santo? Vimos que ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. O seminarista Leonardo trabalhou então o Espírito Santo no Antigo Testamento, um panorama. Também trabalhou o Espírito Santo no Novo Testamento. E hoje então a gente vai ver como nós somos necessitados do Espírito Santo, como o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia na vida cristã. Queria antes orar, pedindo a bênção de Deus para esse nosso encontro, para a nossa aula. Feche seus olhos e acompanha-me. Pai, obrigado por essa oportunidade que a gente tem de conhecer, de aprender, olhar para a Tua Palavra e crescer mais, aprendendo mais sobre o Espírito Santo. E nessa aula de hoje, que possamos ser encorajados, desafiados a ver o quão necessitados nós somos do Espírito Santo e como o Espírito Santo tem nos abençoado, nos auxiliado. Fica conosco, nos ajude aqui. Abra toda a nossa mente e o nosso coração, os nossos ouvidos, para a gente ouvir essas verdades eternas. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a entender, a absorver e a colocar tudo isso em prática. Eu oro em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Amém. Então, a nossa aula de hoje é a necessidade do Espírito Santo. Eu quero começar então com uma citação do teólogo batista Erickson, que diz o seguinte: na vida de Jesus, encontramos a presença e a ação do Espírito Santo de maneira ampla e poderosa. O próprio início da sua existência encarnada foi obra do Espírito Santo. É isso que o Milad diz aqui na nossa primeira citação. E eu queria relembrar, retomar um pouquinho o que o seminarista Leonardo falou com vocês, aqui sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Então, para que a gente possa ter uma base, para que seja o nosso pontapé inicial, o Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida cristã, a gente vai olhar para a vida de Jesus e relembrar que a vida de Jesus, todos os momentos de sua vida na encarnação, como disse o teólogo Erickson, é toda tomada, controlada, dirigida pelo Espírito Santo. A gente vê isso na vida de Jesus, quando o anjo anuncia: descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. A gente vê isso no nascimento de Jesus, no próprio texto de Mateus, eu ia dizer Marcos, mas é Mateus 1,18, que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Então a gente vê o Espírito Santo agindo também na vida, no nascimento de Jesus. Vemos no batismo de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, no verso 31, melhor dizendo, verso 21 e verso 22, que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e ali esteve presente no batismo de Jesus e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Então a gente vê no nascimento, no anúncio, no batismo, a gente vê o Espírito Santo na vida de Jesus, na tentação de Jesus, nos milagres de Jesus. Toda a vida de Jesus foi controlada, foi dirigida, foi na força, foi no poder do Espírito Santo.
A gente olha também para a sua própria morte, e vai dizer o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 14, que Cristo se ofereceu na sua morte por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava ali na morte de Jesus. E não foi diferente, então, na sua ressurreição. Como diz Romanos, capítulo 1, o verso 4, mediante o Espírito Santo foi declarado Filho de Deus na sua ressurreição dos mortos. Então, desde o anúncio, desde o anjo falando para Maria, até a ressurreição de Jesus, tudo isso foi controlado, dirigido, tudo isso teve a presença do Espírito Santo. Se assim foi na vida de Jesus, por que seria diferente na nossa própria vida? Então Jesus é um grande exemplo e uma grande obra. Mas antes ainda de eu entrar falando diretamente sobre a ação, a necessidade, o papel do Espírito Santo na nossa vida cristã, eu preciso tomar como base, partindo desse ponto aqui de partida, para que você se lembre que a vida cristã toda deve ser dirigida, controlada, guiada. Somos necessitados do Espírito Santo, mas a obra da conversão também começa com o Espírito Santo. Então, não tem nada na nossa vida que o Espírito Santo fique de fora. Se a gente olha para o texto de João 3, capítulo 3, até o verso 6, veja o que diz. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está mostrando aqui para Nicodemos, mostrando para nós que a salvação, a conversão é uma ação do Espírito Santo, o nascer de novo, esse novo nascimento, essa regeneração, não é uma obra humana, não é um esforço humano, não é uma escolha mesmo primariamente humana, é uma ação do Espírito Santo que nos faz nascer da água e do Espírito, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Não é pela nossa carne, não é pela nossa força, não é pelas nossas habilidades, não é por nada que nós fazemos. É a ação do Espírito Santo. E ainda pensando sobre a obra do Espírito Santo na salvação, veja o texto de João 16, de 8 a 11, que diz assim, quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Perceba que o Espírito Santo tem esse ministério, tem essa função, essa missão de nos convencer, de agir em nós para nos convencer do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa falta de fé. Então o Espírito Santo vem nos convence e ele abre os nossos olhos, ele mostra os nossos pecados, ele mostra a justiça de Deus, ele mostra que o salário do pecado é a morte, é o juízo de Deus. E ele faz com que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos abertos, e que o nosso coração se torne uma terra boa para a semente do Evangelho. Então nós somos totalmente necessitados do Espírito Santo para a salvação. Não existe salvação sem a ação, sem o convencimento, sem a obra do Espírito Santo. Nenhuma pessoa por si mesma, ou por outra pessoa, por convencimento de outra pessoa, por persuasão de uma outra pessoa, por mais habilidosa que essa pessoa seja, possa converter, convencer alguém. Isso é obra exclusivamente, puramente do Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, do povo de Deus, começa na salvação. E agora que nós somos salvos,
com o agir do Espírito Santo, com a iniciativa do Espírito Santo, nós dependemos, nós necessitamos do Espírito Santo para todas as coisas. É sobre isso que essa aula de hoje vai apontar para nós. Ainda, o teólogo Erickson Millard vai dizer: no ensino do Novo Testamento encontramos uma ênfase especialmente marcante na obra do Espírito Santo na conversão, assim como na iniciação das pessoas na vida cristã. Perceba isso então. A obra do Espírito Santo não é concluída, não é terminada quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. Alguns crentes têm essa visão equivocada, acham que o papel, a missão, o trabalho do Espírito Santo é nos tocar, nos convencer, nos converter e ponto final. Nada disso. É o contrário. Na conversão, o Espírito só começa o seu agir, a sua obra, a sua missão na vida do crente. Então nós começamos na conversão com o Espírito Santo e vamos por toda a vida cristã até o final com essa necessidade do Espírito Santo, com essa obra do Espírito Santo na nossa vida desde todo esse tempo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E aí, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, habita em vocês? Que maravilha! Que notícia maravilhosa! Somos convertidos, convencidos pelo Espírito Santo, que abre os nossos olhos, como eu disse, o nosso coração. Agora nos tornamos discípulos de Jesus, mas o Espírito Santo passa a morar em nós, a habitar em nós. Esse auxílio, essa ajuda, essa tarefa que Ele vai fazer na minha obra é a partir de dentro de mim. Ele habita naquele que é discípulo de Jesus. E ainda diz mais, João 14, verso 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, palavras de Jesus, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vocês que foram salvos por Jesus, que conhecem a Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, vocês o conhecem. Por quê? Porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Uau! Que coisa maravilhosa! Que notícia espetacular! O Espírito Santo não vem apenas e age na conversão. Ele age na conversão, Ele nos aponta e Ele nos mostra a obra de Cristo. Ele nos convence e Ele passa a habitar em nós. Nós que somos pecadores, nós que somos falhos, humanos, limitados, criaturas, mas agora somos templo, nós somos agora santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo então está trabalhando na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, palavras de Jesus, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Essa palavra, o seminarista Léo já aplicou e já mostrou a vocês que ela tem uma aplicação aos apóstolos de Jesus, que o Senhor Jesus iria ensiná-los a verdade, a verdadeira palavra de Deus, e ia fazer lembrá-los, porque eles seriam os escritores do Novo Testamento. Mas essa palavra também pode ser aplicada a nós, que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e que nos conduz, que nos leva ao ensino verdadeiro. É tanto verdade que quando nós abrimos a palavra do Senhor, não é meramente algo do nosso intelecto. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em oração, pedindo o auxílio
a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, nós temos como entender, nós temos como aplicar essa palavra em mim. Um outro exemplo muito claro são os pregadores, os pastores, os professores, quando eles estão ensinando, eles dependem do Espírito Santo. O preparo do sermão é o estudo, é o conhecimento do texto, mas também é o tempo de oração, pedindo para que o Espírito Santo possa clarear, para que o Espírito Santo possa mostrar as verdades de Jesus revelada na palavra de Deus. Então eu e você temos essa bênção, mas nós também temos essa necessidade. Só podemos ser guiados, ensinados na verdade, porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo está fazendo isso por nós, está desvendando o véu, abrindo os nossos olhos para a gente entender e perceber e aplicar essa bendita palavra na nossa vida. Então o Espírito Santo nos ensina, ele é o mestre, ele é conhecido como o grande professor. Mas ainda nós necessitamos do Espírito Santo para nos capacitar para a obra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos engajar, nos envolver, que é papel dos líderes da igreja, capacitar os membros, o corpo de Cristo para a boa obra. Nós temos uma obra a realizar. Nós não somos salvos e apenas ficamos aqui na contemplação. Nós somos salvos, a promessa da vida eterna para nós, mas nesse tempo, nesse mundo, nós somos chamados para a obra de Deus. Todo cristão. E nós temos a necessidade e nós temos a bênção de ter a capacitação do Espírito para nos ajudar a cumprir essa missão, a essa obra. Veja João 14, verso 12, que diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo vem nos capacitar para essa obra. Você se lembra lá em Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, e quando ele pregou no poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Isso não era obra da eloquência, da habilidade e do poder de Pedro, isso era obra da capacitação do Espírito na vida de Pedro, para que ele pudesse fazer obras, as mesmas obras, e até obras maiores do que o Senhor Jesus. Se a gente olha para o ministério de Jesus, não houve nenhum momento que Jesus esteve pregando e 3.000 pessoas vieram a Cristo. Mas o apóstolo Pedro, com essa promessa, com essa ação do Espírito Santo, com essa capacitação do Espírito Santo, ele estava autorizado pelo próprio Jesus, pela ação do Espírito Santo, para fazer obras ainda maiores do que o próprio Senhor Jesus o fez. Obras que se espalhariam além das fronteiras aonde o próprio Senhor Jesus esteve. Que coisa maravilhosa é sabermos que podemos cumprir a obra de Deus, cumprir a missão de Deus, servir aos nossos irmãos, servir a igreja local, servir a este mundo falando da palavra de Deus, sabendo que somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós necessitamos. Se você precisa de capacitação, peça ao Espírito Santo, porque essa é uma promessa, esse é o desejo do Espírito Santo, nos capacitar. Na verdade, ele já tem nos capacitados. Ainda outro texto de Atos 1:8, o Leonardo também leu esse texto na semana passada, dizendo: vocês receberão o poder, veja a capacitação aqui, o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês para quê? Para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos a promessa, nós temos a necessidade da capacitação, do poder do Espírito Santo, para a gente testemunhar de Cristo
ao nosso vizinho, aos nossos familiares e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita. Cristo prometeu isso sobre nós e nós devemos tomar posse disso, nós devemos agir porque já somos capacitados pelo Espírito Santo. Mas ainda o Espírito Santo, lembra que essa aula é a necessidade do Espírito Santo na vida cristã. Como nós somos necessitados do Espírito Santo, ele também nos auxilia, nos ajuda na oração. Veja o texto, Romanos capítulo 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Irmãos, nós não sabemos orar como convém, nós não oramos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos na nossa própria carne, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza, intercedendo por nós. Veja o que diz o texto. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Na nossa fraqueza, nas nossas limitações, o Espírito Santo vem nos auxiliar. Nós somos tão necessitados do Espírito Santo, porque na nossa fraqueza, nos nossos momentos de miséria, nos nossos momentos que somos abalados, é aí que o Espírito Santo intercede ao nosso favor, clama ao nosso favor, conforme a vontade de Deus. Que bênção é termos esse auxílio, que bênção termos esse privilégio, que bênção termos essa promessa, que bênção termos esse recurso do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, orando em todo tempo no Espírito, porque ele intercede por nós. João Calvino, que também foi conhecido e chamado de o teólogo do Espírito Santo, fez o seguinte comentário em relação a esse texto de Romanos que acabamos de ler. Assim diz João Calvino: com o fim de evitar que os crentes aleguem que são demasiadamente frágeis para serem qualificados a suportar fardos tão pesados, o apóstolo põe diante deles o auxílio do Espírito Santo, o qual é plenamente suficiente para vencer todas as dificuldades. Não há, pois, razões alguma para que nos deixemos de que carregar a cruz é algo que está além das nossas forças, uma vez que somos fortalecidos com o poder celestial, a intercessão do Espírito Santo. A palavra grega, diz Calvino, para a intercessão do Espírito é uma palavra muito forte. O Espírito mesmo toma parte em levar o fardo que debilita nossas forças e não só nos fornece ajuda e socorro, mas também nos soergue, nos levanta, como se Ele mesmo aguentasse o fardo conosco ou em nosso lugar. Uau! Que privilégio, que bênção, que coisa maravilhosa saber que o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Por isso nós somos totalmente necessitados do Espírito Santo. O que seria, irmãos, da vida cristã sem a presença do Espírito Santo? O que seria da nossa vida se Cristo morresse por nós, se o Espírito Santo nos convencesse, nos convertesse e voltasse para a eternidade, nos abandonasse? Como Jesus disse, nos sentiríamos órfãos, mas nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que nos auxilia, que nos ajuda. Que texto glorioso, que passagem gloriosa. Como João Calvino aqui nos ajuda a entender esse texto, dizendo que o Espírito Santo carrega o nosso fardo. Ele toma o nosso lugar para interceder por nós. Por isso nós temos força. Por isso nós temos condições de nos levantar, de soerguer e continuar a nossa jornada na vida cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está agindo em nós. O Espírito Santo está nos auxiliando. O Espírito Santo está orando, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda,
O Espírito Santo nos ajuda na luta contra o pecado. Romanos capítulo 8, verso 11, 12 e 13. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha o finalzinho agora. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós só temos condições de mortificar, de matar, de lutar contra o pecado pelo poder e pela força e pelo auxílio e pela ajuda do Espírito Santo. Muitos cristãos têm vivido uma vida derrotada, têm vivido uma vida de lástima diante do pecado, porque eles têm lutado contra a força do pecado com as suas próprias forças, que na verdade são fraquezas. Nós temos esse recurso, irmãos e irmãs. Nós temos o Espírito Santo que mortifica a nossa carne, que nos ajuda nessa luta intensa, diária, constante contra o pecado. E nós temos condições de mortificar a nossa carne, porque o Espírito Santo nos dá esse poder. E se nós estamos utilizando desse poder do Espírito Santo ao mortificar as obras da carne, certamente nós estamos vivendo a vida. Mas se nós estamos desprezando, se nós estamos rejeitando a ação do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, e estamos ou entregue ao pecado, ou apenas lutando com a nossa fraqueza diante da fortaleza do pecado, estamos vivendo uma vida de morte. O Espírito Santo quer que a gente viva para a glória de Deus e que tenhamos êxito contra o pecado. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Tome posse disso, tome essa fortaleza, tome essas armas, lute contra o pecado com a força e com o auxílio do Espírito Santo. Você vê tantas coisas, como o Espírito Santo nos auxilia, como nós somos necessitados do Espírito Santo, como nós podemos também levantar as mãos e agradecer o plano magnífico, perfeito de Deus em deixar a nós o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá todas as condições de viver uma vida cristã com êxito, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Mas ainda o Espírito Santo nos ajuda a amar. Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, o ágape de Deus, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo foi dado a nós, quando o Espírito Santo habitou em nós, a partir daí nós então temos toda a capacidade, todo o poder, todas as condições de amar a Deus, amar ao próximo. Nós não conseguimos amar por nós mesmos. Mas porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito no nosso coração, agora nós podemos amar. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é o ato de derramar o Espírito Santo sobre nós nos dá poder, nos dá condições para amar. Se você tem dificuldade, se você tem lutado para amar a Deus, para amar ao próximo, para amar as coisas de Deus, amar as coisas que devem ser amadas, que tal pedir o auxílio do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para que você possa amar a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, como a ti mesmo e a todas as pessoas que estão ao seu redor. Vamos caminhar mais um pouquinho. Há tantas coisas. Eu poderia ainda trazer tantas outras coisas. O Espírito Santo nos ajuda a servir a igreja local, a edificar o corpo de Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, olha a repetição,
pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outros, a profecia, e a outro, o dom de discernimento dos espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente os dons, seriam aqui, a cada um conforme é o seu querer. O Espírito Santo tem dado dons para os discípulos de Jesus, para os crentes em Jesus, para que eles possam usar esses dons, usar essa capacidade sobrenatural, diversificada, mas na força do Espírito, para abençoar o corpo de Cristo. Você sabia, se você é um crente no Senhor Jesus, você já tem um dom que o Espírito Santo te deu gratuitamente. E isso não é para você guardar. Isso não é para a sua própria edificação. Isso é para edificar a igreja de Cristo. É para servir a igreja local. Irmão, irmã, se você com o seu dom não está servindo ao corpo de Cristo, não está utilizando isso para o bem dos seus irmãos, você está equivocado, você está pecando contra o Senhor, você está abafando esse benefício, esse presente do Espírito Santo na sua vida. Para servir a igreja local, nós não servimos a igreja local na nossa própria força, nas nossas próprias habilidades. Nós servimos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, no poder e na força, com a capacitação do Espírito que derrama os dons, olha o Espírito por todo lado, conforme o seu querer. Nós só temos condições de servir a igreja. Nós só temos condições de servir ao povo de Deus, porque o Espírito Santo nos auxilia. Caminhando já aqui para o final da nossa lista das necessidades que nós temos e do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é quem nos santifica. 1 Coríntios 6, verso 19, verso 20, diz assim o texto sagrado: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo que está em vocês, o Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha quantas verdades ensinadas aqui. Que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, que esse Espírito Santo que habita em nós, está em nós, nós recebemos como dom de Deus, como presente de Deus pela graça de Deus. E que, por causa disso, nós não somos de nós mesmos. E aí Paulo continua no verso 20. Porque vocês foram comprados por um preço, por um alto preço, como diz o apóstolo Pedro. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nessa passagem do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo está trabalhando a questão do pecado. O pecado na igreja de Corinto, o pecado, a carnalidade, a imoralidade estava tomando os irmãos, e Paulo está exortando, dizendo que o Espírito Santo que habita neles, o Espírito Santo que foi derramado de Deus, os fortalece nessa obra de santificação. Que eles têm condições agora de glorificar a Deus, e glorificar a Deus aqui é viver uma vida em santidade, uma mortificação do pecado, uma luta contra o pecado. Então, quando nós estamos vivendo uma santificação, nós estamos glorificando a Deus, e nós fazemos isso na dependência, através do Espírito Santo, não pelas nossas próprias forças. Veja o que Franklin Ferreira e Alan Miatti, na Teologia Sistemática Vida Nova, diz sobre uma definição sobre santificação. A santificação pode ser definida como a graciosa e contínua, perceba, graciosa e contínua operação, ação, obra do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus, o Deus Santo, e capacita o crente para praticar boas obras. A santificação é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós necessitamos
do Espírito Santo na obra de santificação. Nós temos como viver uma vida de êxito na santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, agindo em nós, santificando, limpando a nossa vida contra o pecado. A nossa confissão de fé, lá na nossa declaração, tem uma pergunta do catecismo puritano. A pergunta é: como podemos ser santificados? A pergunta 34 diz assim: a santificação é a obra do Espírito Santo pela qual somos renovados do novo homem, feitos à imagem de Deus, e somos cada vez mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. Você percebeu lá na citação da teologia do Franklin e do Alan? Você percebeu aqui na nossa confissão de fé? Você percebeu no texto da palavra de Deus que a santificação é uma obra do Espírito Santo. Nós somos necessitados do Espírito Santo para progredirmos na santificação. Não podemos fazer por si mesmo. Necessitamos do Espírito Santo. É um grave erro pensar que a santificação é algo que acontece na vida do cristão apenas por meio do seu esforço ou por algum ato que fazemos. Aí está o grande equívoco de muitos crentes, achando que a santificação é uma obra dele, é uma ação dele, é o braço dele, é a força dele, é a capacidade dele. Não. A santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Uma luta contra o pecado sem o Espírito Santo é apenas, tão somente, ineficazmente, uma obra humana, um legalismo humano, uma tentativa de moralismo que não leva a nada. Mas quando o Espírito Santo está nos santificando, está trabalhando na nossa santificação, nós podemos ter êxito. Nós podemos glorificar a Deus, como disse o texto de Paulo aos Coríntios. Ainda, teologia de Milad, Erickson diz assim: é o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito lá de Gálatas? Amor, alegria, paz, longanimidade, gozo, etc. Nós não conseguimos produzir isso na nossa própria vida. Não é pelos nossos esforços, é a ação do Espírito Santo na nossa vida que produz o fruto do Espírito para a nossa santificação, para que assim possamos glorificar a Deus. Isso não pode acontecer apenas por mero esforço humano. Isso é uma obra sobrenatural. É por isso que nós necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que o Espírito Santo foi deixado em nós, para nos dar poder, para nos dar capacidade de ter êxito e vencer o pecado e andar em santificação e assim glorificar a Deus. Eu trouxe esse quadro aqui e falarei algumas palavras antes da gente terminar, porque também há uma certa confusão na Igreja de Cristo sobre a obra da conversão e a obra da santificação. Algumas pessoas tendem a misturar e a não entender bem. E eu fiz então 3 aspectos aqui para fazer uma breve diferenciação aqui para nós. Conversão é um ato único, instantâneo, no ato de crer no Evangelho. Você creu no Evangelho, o Espírito Santo te convenceu do pecado e você agora tem condições de crer no Evangelho. Ali aconteceu a sua conversão. Conversão não é um processo. Conversão é um ato. É o nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Entrou no reino de Deus. Isso é uma vez. Mas a santificação é um processo. É um trabalho para a vida toda. É uma caminhada, é uma jornada longa, desde a conversão até o dia que Cristo há de nos chamar. É por toda a vida. Você não pode dizer, agora eu estou bem santificado, cheguei a um patamar, joinha. Não. É crescente e é para toda a vida. Na dependência do Espírito.
O Espírito Santo está trabalhando em nós e vai trabalhar. Oh, louvado seja Deus! Ele está nos santificando. Ele nos converteu e Ele está nos santificando, mas ainda a conversão, não existe meio convertido. Ou é ou não é. Não existe meio justificado. É comum os crentes falarem, aquela pessoa é convertida? Mais ou menos. Como mais ou menos? Não existe meio convertido. Alguns jovens, moços e moças, né, quando querem descumprir a palavra de Deus e diz, estou namorando com uma moça, mas essa moça é filha de Deus, é filho de Deus, é crente do Senhor Jesus? É mais ou menos, pastor. Como mais ou menos? Porque na verdade eu também sou mais ou menos. Como assim? Não existe mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Deus, ou você é do diabo, ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você é de Cristo, ou você é de Satanás. A conversão é sim, sim, ou não, não. Mas na santificação há diferentes graus. Há pessoas que estão num processo avançado de santificação. E tem alguns que estão ali engateando, andando, sofrendo, passando, e outros estão voando. E aí você pode dizer, é porque o Espírito trabalha mais em um e outro. Não. O Espírito trabalha em todos, habita em todos e dá poder a todos. E está fazendo uma obra de santificação a todos, mas existe graus diferentes. É por isso que você olha para o irmão e você diz, uau, esse homem, essa irmã, essa mulher, é uma mulher que tem santificado a sua vida de piedade, de amor a Deus. E aí você olha para a mesma, aliás, para outra irmã, para outra pessoa na mesma igreja, você diz, mas aquela outra irmã, não. As duas irmãs são convertidas, mas uma, o processo de santificação na vida dela tem crescido, tem tido êxito, e daquela outra irmã está engatinhando. Enquanto essa irmã é uma maratonista, essa outra irmã está apenas engateando. O Espírito está trabalhando, mas quando nós não estamos crescendo em santificação, não é porque o Espírito nos abandonou. Lembra do texto de João? Ele estará conosco para sempre. Não é que ele cansou, não é que ele desanimou. É que aí agora você vai ver que na conversão é um ato exclusivo, unicamente, somente de Deus. E nós chamamos isso de monergismo. É só Deus, nós não temos participação. Nós não nos salvamos. É Deus quem age, é o Espírito que age. Deus que nos escolhe. Cristo que morreu pelos eleitos e o Espírito Santo que convence esses eleitos da obra de Cristo, da eleição de Deus. É só Deus, não tem nada conosco. Mas na santificação aí é sinergismo, a participação. A ação é do Espírito Santo ainda, mas em cooperação com as minhas ações. Então o que diverge aqui é a diferença daquela irmã, que é uma maratonista, que o Espírito está trabalhando nela, porque ela tem usado os meios de graça que Deus tem dado. Ela tem buscado ao Senhor, ela tem orado mais, ela tem se dedicado mais à leitura da palavra, ela está mais engajada com a obra da igreja, ela está mais vivendo essa vida de piedade daquela outra irmã. O Espírito Santo está trabalhando naquela outra irmã também, que está engateando, mas aquela outra irmã não tem uma vida de oração, não tem uma vida de dedicação, não tem uma vida de piedade, ainda está tomada por ações de pecado. O Espírito está trabalhando na vida dela, mas o grau é diferente. Então veja a diferença aqui na salvação, na conversão. É só Deus, é só o Espírito. Mas na santificação, é o Espírito. Não tire o Espírito. Não acredite que é só você, é comigo, não. Há mandamentos para nós rejeitarmos o pecado, lutarmos contra o pecado, resistirmos ao pecado. Mas a gente faz isso, nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã, no poder do Espírito Santo, porque senão não tem êxito. É no poder do Espírito Santo. Veja o que o Bispo Riley disse aqui, nesse livro maravilhoso sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Maravilhoso comentário do Bispo Riley aqui. Os crentes
são iminentes e particularmente responsáveis, estando sob uma obrigação toda especial de viver em vida de santidade. Perceba, o crente tem a obrigação, a responsabilidade de viver uma vida de santidade. O Espírito já está nele, o Espírito já está agindo nele, é seu dever, é sua obrigação, é o seu trabalho. Eles não são como os outros, como os incrédulos, mortos, cegos e não renovados espiritualmente, mas o crente está vivo para Deus. São possuidores da luz, do conhecimento, dispondo de um novo princípio que atua no seu interior, o Espírito Santo. Se eles não fossem santos, de quem? Ou se eles não estão no processo de santificação, de quem será a culpa? Senão deles mesmos. Se não estivéssemos, ou se não estiverem santificados, sobre quem pode ser lançada a acusação, senão sobre eles mesmos, sobre si mesmo? Deus, que lhes conferiu a graça e o novo coração, bem como uma nova natureza, privou-os de toda a possibilidade de desculpa. Não há como ter desculpa se não estiverem vivendo para o seu louvor. Nós não temos desculpa. Eu não posso olhar para a vida e dizer, olha, o Espírito trabalha na vida dele, mas o Espírito não trabalha na minha vida. Eu não estou vivendo uma vida de santidade porque o Espírito não me ajuda. Isso é um erro. Isso é uma desculpa que não cabe diante de Deus, porque Ele já nos deu tudo, como disse o apóstolo Pedro, para termos uma vida de piedade. Pare de desculpas. Pare de colocar barreiras. O Espírito Santo que habita em você, é Ele quem te dá poder, é Ele quem te ajuda. Você precisa dele. Clame a essa necessidade de uma vida santa. E o Espírito Santo há de te ajudar. Eu termino aqui com 2 aplicações para nós nesse finalzinho. A primeira aplicação que nós poderíamos ter é ter um tempo de confessar os nossos pecados. Mas não outros pecados, a não ser o pecado de desprezarmos o Espírito Santo na nossa vida. De termos aqui à nossa disposição o Espírito Santo que está aqui dentro de nós para agir, para nos dar essa condição, e nós muitas vezes o ignoramos, muitas vezes nós não usamos. É como você que tem um grande tesouro, você tem a melhor arma e você a despreza e você coloca num canto. Eu acho que esse é um grande pecado na vida do crente, na nossa vida. A gente poderia parar e gastar alguns dias nessa semana pedindo perdão ao Espírito Santo, porque nós não estamos utilizando tudo o que Ele tem nos dado. Nós estamos desprezando o Espírito Santo, Ele que habita em nós. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo quando nós não tomamos posse e não usamos todo esse auxílio, todo esse poder, toda essa capacidade dado a nós. Reflita sobre isso essa semana. Peça perdão ao Espírito Santo por você desprezá-lo, por você não usá-lo para o seu próprio bem, mas sobretudo para a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, qual é a sua necessidade? O que você mais precisa agora? Por que não pedir a ajuda do Espírito Santo para isso? Qual é o momento que você está vivendo agora? Eu não sei. Mas o Espírito Santo, ele nos supre nas nossas necessidades. Nós somos totalmente necessitados do Espírito, então clamemos a Ele. Peçamos a Ele, o nosso ajudador, que venha nos auxiliar, que venha nos ajudar, que venha intervir em uma situação, porque nós temos o Espírito Santo, o Deus poderoso, e nós temos buscado auxílio, nós temos buscado respostas nas coisas humanas, carnais, pecaminosas, enquanto nós temos o auxílio do Espírito Santo ao nosso dispor.
e nós estamos simplesmente ignorando. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Jesus disse: se nós pedíssemos qualquer coisa em nome dele, em nome de Jesus, ele o faria. Mas isso, não se equivoque, isso não é um cheque em branco para você pedir o que você quiser. Porque o texto diz: se pedimos tudo aquilo que fosse para glorificá-lo. Se você tem necessidade de alguma coisa que não está te possibilitando a glorificar a Deus, se você pedir isso ao Espírito Santo, em nome de Jesus, é certo, é comprovado, é promessa que Ele vai te dar. Muitas vezes nós temos pedido algumas necessidades que não são para a glória de Deus e não recebemos. Pedis e não recebeis, Tiago, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios prazeres. Mas se nós temos uma necessidade real, a gente pode pedir a ajuda do Espírito Santo. Ore essa semana, clamando a ajuda do Espírito Santo na sua vida. Ele é o auxiliador. Ele é aquele que está com você. Ele é o Todo-Poderoso. Eu termino com essa oração de Anselmo da Cantuária. Viveu no século XI, monge, filósofo, alguém que serviu à igreja naquela época. Anselmo fez a seguinte oração ao Espírito Santo, assim diz: Vem Espírito Santo, vem mestre dos humildes, juiz dos altivos, vem esperança dos fracos, conforto dos cansados, vem glorioso adorno de todos os viventes e prepara-nos para a sua obra. Preenche nossa pobreza com teu poder, vem de encontro à nossa fraqueza com tua plenitude e graça. Amém. Que essa seja a minha oração, a sua oração. Vem Espírito Santo, nos auxilie, nos ajude e encha-nos da sua graça e da paz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, por meio do Espírito Santo. Amém.